cumprimentá-los com uma boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Alegria, mais uma vez, estarmos juntos. O Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Eu quero aproveitar e dizer para os irmãos sobre a data do concílio, que ela foi alterada apenas uma semana, 7/12. Era 30/11. O pastor Joel, pastor presidente da associação, me ligou essa semana e dizendo que tinha uma atividade na agenda que ele não se deu conta, e se teria algum problema passar para 7/12. Eu não tinha escolha, na verdade. Eu disse que não tinha problema, mas eu estou avisando os irmãos, para caso os irmãos tenham que assumir algum compromisso, saibam então que não é 30/11, mas 7/12. Amém? E daqui até lá vamos junto nos ajudando para essa atividade que vai ser realizada e que vai ser com certeza uma etapa nova e muito abençoada na vida da Congregação Batista Parque Flamengo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Hoje celebramos mais uma vez a ceia do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós leremos apenas o primeiro verso. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ó Deus, nós queremos te pedir a tua bênção, agora em que vamos meditar sobre a tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus, através desta porção da sua palavra, fale aos nossos corações, nos edifique através da porção da tua palavra que foi aberta e lida nesta hora. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A intenção de Paulo é dar ênfase no modo cristão de viver. Como deve ser a nova vida do cristão, em vista de tudo quanto ele já vem falando, no começo da carta até aqui, sobre tudo quanto Deus já fez pelo seu povo, ao longo da história, e sobretudo o que Deus já fez pelo seu povo em Cristo Jesus, como o povo de Deus deve viver. E Paulo então começa orientando e fala do culto racional, uma espécie de culto autêntico. Vocês devem apresentar-se a Deus como sacrifício vivo, consagrado a Ele. O que vem a ser isso, afinal? Como nós podemos apresentar a Deus como sacrifício vivo? Isso é uma aplicação prática de tudo que Paulo já fala antes na carta. O que Paulo pretende é demonstrar que Jesus deve ser o Senhor de todas as áreas da vida do cristão. Isso parece coisa óbvia, mas ele precisa dizer. Paulo procura mostrar que Deus exige de nós, hoje, não mais sacrifício. É interessante isso. É uma reflexão sincera, profunda, responsável sobre a obra do seu Filho Jesus. A ceia nos leva a isso.
Paulo diz que a fé em Jesus se manifesta na obediência a Ele. E que Jesus diz muitas coisas através do seu próprio modo de viver. Boa parte dos ensinos de Jesus é vivencial, é prático, é demonstrável. Como Jesus andava, como ele vivia, como ele ensinava, como ele agia, como ele falava, o que ele fez, como ele fazia todas as coisas que fez. A ceia, por exemplo, é um memorial daquilo que Jesus fez por nós, em nosso benefício. A ceia nos relembra que Jesus fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Jesus satisfez a justiça de Deus, que é um Deus santo e justo, e não compactua com o pecado. A ceia é uma lembrança desse sacrifício dele, Jesus, por nós na cruz. Quando Cristo, então, quita a nossa dívida impagável diante de Deus. E conscientes disso, pensando nisso, o que isso tem a ver com o viver prático do cristão, o dia a dia do cristão. Mais a semana do que no domingo. Primeiro, que em tudo que diz respeito à nossa salvação, livramento do pecado e dos seus efeitos, não há mais nenhum sacrifício a ser feito depois desse, depois da cruz de Cristo. Vejam o que diz Hebreus 9, 11, 12, não precisa abrir. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio do sangue de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aquilo que os judeus esperavam da liturgia para o perdão dos pecados, realizou-se concreta e definitivamente em Cristo. Nele, Cristo está presente o sacerdote, o santuário e também o sacrifício. Ele derrama o próprio sangue e oferece a sua vida a Deus em benefício dos homens. A ceia nos relembra a morte do Senhor Jesus por nós. Tudo o que precisava ser feito com vistas à nossa salvação eterna foi feito. E agora, na nossa maneira de viver e de servir a Deus, depois desse sacrifício perfeito, nós não temos mais nenhuma exigência de oferecer sacrifícios a Deus pela nossa vida. Nos tempos antigos, oferecer sacrifício a Deus pela vida era uma exigência de Deus, coisa do Antigo Testamento. Mas tudo já apontava para o Cordeiro de Deus que viria e veio e que tira o pecado do mundo. Uma época em que Deus exigia sacrifícios de sangue, com a morte de animais, com sacrifício anuais, oferecidos a Deus pelo sacerdote que atuava no templo, como exigência de Deus para pagamento pelos pecados dos homens. E tinha que haver um derramamento de sangue, como exigência divina, mas tudo já apontava para Jesus. E agora, os sacrifícios de animais outrora oferecidos tornaram-se obsoletos, não necessários.
graças à oferta que Cristo fez de si mesmo por nós, de uma vez por todas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, hoje Deus não exige mais esse tipo de sacrifício. Mas não é só isso. Hoje Deus não exige do homem mais nenhum tipo de sacrifício. Para nada. Não. Hoje é tudo voluntário. Tem as suas consequências, mas hoje é tudo voluntário, é decisão individual de cada de cada ser humano. E se então Deus não exige mais nenhum sacrifício do homem, há, no entanto, um sacrifício que Deus espera do homem. Deus sempre esperou do homem a obediência, mas outrora exigiu sacrifícios. Deus não exige mais sacrifícios. Há muito claro, entretanto, um convite ao serviço a Deus realizado por corações obedientes a Ele. Pessoas que decidem, de uma vez por todas, viverem vidas moldadas pelos padrões de Deus e não do mundo. O padrão do mundo é em desacordo com Deus. Pessoas que preferem, decidem e optam em ficar ao lado de Deus, pautando a sua vida no que diz a palavra de Deus. E isso é algo que Deus espera de nós. A Bíblia nunca ensinou uma doutrina para simplesmente torná-la conhecida. Ela é ensinada para que seja transferida para a vida prática, diária, minha e sua. Mas a verdade é que você pode escolher servir a Deus ou não servi-lo. Assim como também é verdade as palavras de Jesus em João 13:17. Se sabeis estas coisas, felizes, bem-aventurados sois se as praticardes. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Peço, eu rogo. É Paulo quem escreve, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Boa parte da carta do apóstolo Paulo aos Romanos ocupa-se em demonstrar justamente isso, as misericórdias de Deus. E o que Deus espera do homem diante da sua misericórdia. Deus espera de mim e de você apenas respostas humanas, conscientes, apenas o possível. Porque o impossível a nós oferecermos a Deus, Jesus já fez por nós. Ofereçam, então, eu rogo-vos, ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É com o corpo que nós fazemos as coisas concretas, visíveis da vida. Vossos corpos em sacrifício vivo, em contraste com os sacrifícios de animais mortos de outrora. Sacrifício vivo também para dizer que temos recebido de Deus uma nova vida, vivificada no Espírito Santo de Deus. Paulo, pouco antes, havia dito no capítulo 6, verso 4, nós fomos sepultados com Cristo na sua morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como ele foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, rogo-vos, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E como ele conclui o verso, este é o vosso
culto racional. Culto racional não é meramente um rito, uma atividade ritual. Não é vir para o culto. Não é isso. Não é coisa formal. Não é coisa mecânica. Também não vai acontecer automaticamente, só porque o seu avô fazia isso, o seu pai repetia, e você também vai fazer. Culto racional não é algo que você meramente repete. Mas é importante saber porque culto racional é o culto que hoje Deus pede de você. É um culto prestado ao Senhor com a participação efetiva do seu coração, da sua mente, das suas vontades, no serviço a Ele, no serviço obediente a Ele, porque Ele o ama. Culto racional é pessoal, é individual. Se você de fato entende e reconhece as suas misericórdias, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Compreende tudo o que Deus já fez por você, incluindo Cristo, incluindo ter enviado o seu Filho. Então, você só tem uma resposta a Ele: é prestar a Ele um culto racional, onde você se oferece a Ele como sacrifício vivo. Ele não te impõe isso, porque você há de convir comigo que você poderá viver a sua vida inteira sem apresentar esse sacrifício a Deus. Será uma grande pena para você, se você decidir viver assim a sua vida, mas você pode. O culto racional que Deus espera de nós significa nós mesmos oferecido a Ele. Senhor, eu sou teu. Eu quero viver a minha vida assim, Senhor. Quero viver a vida que o Senhor me dá dessa maneira. E esse culto não é substituído por vir à igreja. Não é substituído por dar o dízimo, entregar o dízimo. Esse culto racional não é orar diariamente, não é jejuar, não é fazer o devocional diário, não é participar da EBD, coisa tão boa. Temos tido aulas excelentes. Não é vir aos cultos às quartas, para muitos um sacrifício. Não é vir ao culto no domingo, no horário em que o seu time do coração joga uma final de campeonato com um arquirrival. Esse culto racional não é você passar pelas águas do batismo. Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus é apresentar você inteiro, você mesmo, a Deus. É ser você mesmo um culto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É dedicar-se a Ele, a sua palavra, ao que Ele está dizendo. É uma declaração para a vida. Não é uma tarefa para os dias de domingo. Não é uma tarefa para os dias de ceia. Dias em que você pode até estar mais espiritual. É uma tarefa muito maior. E que não muda com as crises, com as dificuldades da vida, com as tribulações, com as dores. Não muda porque é racional. É decisão, é uma aliança. O dicionário define sacrifício como
tudo aquilo que é consagrado e oferecido a Deus. Como você se consagra a Deus? Como você se oferece a Deus em sacrifício vivo e como você recebe de Deus esse convite, esse pedido, sabedor de que Ele já se deu por você. O que você precisa fazer, se dando a Ele, Ele já fez por você. Sabedor que Ele já te salvou. Sabedor que toda relação de amor, de intimidade, exige uma entrega mútua, de ambas as partes. O que Deus pede de você é uma relação em que você não viva apenas se beneficiando do seu amor, mas não o ame. Uma relação em que você não viva apenas recebendo as suas bênçãos, mas que não se dedique a Ele. Que faça como você queira, quando der. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Eu e você carregamos espiritualmente o sobrenome de Deus. E Ele ama os seus filhos. Que você nunca duvide disso. Que você nunca se esqueça disso. Maravilha poder ser assim, como filho de Deus, reconhecido diante das autoridades no céu, diante dos anjos, arcanjos, serafins, querubins, que te veem como você de fato é, filho do Deus Altíssimo. Essa, meu querido irmão, minha querida irmã, é a sua posição espiritual. Você é filho de Deus. E o que significa isso para você? Será que depois de tudo o que Deus já fez por você, você vai decidir apenas esperar mais e mais e mais do seu amor, sem se dedicar a Ele? O que você de fato sente por Ele? Essa é a questão. Todos nós que estamos aqui hoje nessa noite, que o Senhor nos permitiu, nos deu como oportunidade, nós decidimos vir aqui. Porque é assim que eu creio. Eu creio na soberania de Deus e no livre-arbítrio do homem. Então, todos nós que estamos aqui hoje nesta noite, você que é pai, supridor da sua família, sobretudo se você tem ainda filhos pequenos e dependentes do seu cuidado. Você que é empresário e se dedica para manter a sua empresa, seus compromissos, obrigações com o governo, com seus funcionários. Você que é profissional liberal, autônomo e vive pela fé, esperando em Deus. Você também que é empregado, assalariado, você que é funcionário público, você que é dona de casa, você que é aposentado, pensionista, você que é talvez investidor e vive de rendimentos, você que é estudante e tem sonhos a ser realizados na vida, projetos pela frente. Acho que não faltou ninguém. Todos nós que vivemos neste mundo tendo que cumprir os nossos compromissos de cidadãos e de cristãos, e ainda temos coisas que gostaríamos de fazer e estamos em busca de fazer, todos nós saibamos de uma coisa: sobre todas essas coisas, ou seja, acima de todas essas coisas, você precisa olhar
para Deus. É dele que virá tudo o que você necessita. Olhar para Deus e dizer para Deus: Senhor, acima de qualquer coisa, eu desejo que o Senhor conduza integralmente a minha vida. Em tudo, Senhor. Em tudo, em todas as áreas da minha vida. Todos os projetos que eu tenho, todos os anseios que eu tenho, todos os sonhos, tudo que eu preciso, todas as bênçãos que eu espero do Senhor, todos os meus planejamentos a fim de que eu possa cumprir os teus propósitos para a minha vida, de acordo com a tua vontade neste mundo. Deus, eu quero ser uma bênção nas suas mãos. Eu quero ser uma bênção, ó Deus, para a minha família, para a comunidade, para o teu povo, para a tua igreja, para a sociedade, para os meus amigos, porque como filho teu eu quero honrar o teu nome com a minha vida. Senhor, eu quero me dedicar ao Senhor sem reservas. Me ajuda, me ensina a fazer isso. Eu sei, ó Deus, que disso decorrem as tuas mais copiosas bênçãos na minha vida. Eu quero demonstrar, Senhor, a todos o quanto eu o amo, Senhor. Não pelo que o Senhor me dá, mas pelo que o Senhor já deu, já fez por mim. Hoje, quando nós celebramos a ceia do Senhor e pensamos nesse sacrifício de Jesus por nós, enquanto fazemos isso, Deus roga-nos que apresentemo-nos a Ele como o nosso culto racional, como sacrifício vivo a Ele. E para vivermos essa vida assim, atendendo a esse pedido maravilhoso de Deus, nós precisamos apenas começar. O desafio de um seguidor de Jesus tem sempre muito mais a ver com o começar do que com o que fazer. É obediência. Falta-nos mais obediência do que orientação na palavra de Deus. Obedecer aquilo que nós sabemos e entendemos, geralmente nos conduz ao esclarecimento sobre aquilo que nós não sabemos e não entendemos. A maior parte daquilo que Deus nos instrui a pôr em prática não exige que nós nos desloquemos daqui para lá, de lá para cá, mas apenas que nós obedeçamos a Ele. Que hoje esse memorial do sacrifício de Jesus por nós na cruz nos leve a compreender um pouco mais que não estamos mais na era de sacrificar coisas, nem animais a Deus, como no Antigo Testamento, mas que estamos vivendo dias em que Deus espera que nos apresentemos a Ele para ser nós mesmos esse sacrifício a Ele, para a honra, para a glória dEle mesmo. No mais, você pode ter certeza que Ele mesmo irá te conduzir, Ele irá nos conduzir, como sempre fez, ao seu povo ao longo da história. É isso que Paulo vem falando, diante de tudo que Deus já fez, diante de tudo que Deus já providenciou ao seu povo ao longo da história. Rogo-vos, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais e melhor aos nossos corações. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te louvar,
te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia e compaixão. Ó Deus, com que nos amou, nos salvou, nos resgatou e nos guia a cada dia, em cada decisão, em cada situação da nossa vida, Deus. Porque o Senhor prometeu estar conosco. Ó Pai, nós queremos então pedir a tua ajuda, Deus. A tua ajuda, ó Deus eterno, nos ensinando o que significa ser diante do Senhor um sacrifício vivo ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser igreja do Senhor aqui na terra, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso ambiente de trabalho, na nossa sala de aula. Ajuda-nos, ó Deus, a começar hoje, para que nós sejamos então fortalecidos na tua palavra. E qualquer que seja a circunstância pela qual nós venhamos a viver, não nos deixe, ó Deus, adiar para depois aquilo que nós podemos fazer hoje, que o Senhor pede de nós hoje. Pai, nós queremos celebrar ao Senhor tudo o que nós temos, a nossa vida, o nosso ser, os nossos talentos, os nossos dons, habilidades que o Senhor mesmo nos deu. Queremos sacrificar tudo a Ti, ó Deus, como sacrifício vivo diante do Senhor, e que seja assim sempre, ó Deus, para a Tua honra, para a Tua glória. E é em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Participemos agora da ceia do Senhor. Quero convidar o casal Aguinaldo e Adriana, que possam me ajudar na distribuição dos elementos, enquanto iremos cantar. Todos que estão em comunhão com a igreja, prega esse mesmo evangelho de Jesus como Salvador e único Salvador, estão convidados a participar da ceia do Senhor. Todos que estejam em comunhão com essa igreja. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem, Jesus, me abençoa, enche-me de Ti, Senhor, pois almejo Te servir e Te honrar, meu Salvador, pois almejo Te servir e Te honrar, meu Salvador. Aleluia.
Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor e que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Comamos em memória do Senhor. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos pelo teu sacrifício por nós na cruz, ó Deus. Sacrifício por amor, sacrifício definitivo, um sacrifício completo, pelo qual nós temos a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque cada vez que rememoramos este sacrifício, nosso coração se quebranta diante do Senhor, porque nós não poderíamos, ó Deus, pagar esse preço, essa dívida com Deus justo e santo, mas no plano divino de salvação, o Senhor veio e se entregou por nós, e pagou por nós esse preço de sangue. Obrigado, Deus, nós reconhecemos no Senhor, nosso único e verdadeiro Salvador, único e verdadeiro caminho para Deus, único e verdadeiro Senhor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado, Senhor Jesus, por ter se dado por nós naquela cruz. Amém. E tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Bebamos em memória do Senhor. Louvamos o teu nome, Pai. Te agradecemos. Nos derramamos diante do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. Nosso coração é eternamente agradecido ao Senhor, Deus, por tão grande salvação que nos atingiu, que nos alcançou. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.